Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao programa Conversa de Classe. E hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial. Gente, eu não estou nem acreditando que ela aceitou vir aqui para dar essa entrevista para a gente. E eu sei que vocês estão vibrando aí, porque já saiu a programação e estava todo mundo me perguntando aí, quando que vai sair essa entrevista, né? Pois bem, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho numa questão de vanguarda na educação, com nada mais, nada menos que a brilhante Carla Vidal. Ela é sócia e editora da Pipa Comunicação. Preparem-se, porque agora é a hora da gente falar de inovação em design e educação. Carla, seja bem-vinda aqui ao Conversa de Classe, e eu já quero começar soltando logo uma pergunta para você, né? Eu gostaria de saber como é que as linhas do design, elas se entrelaçam à teia da educação e elas vão criando experiências que não apenas informam, mas experiências que também inspiram a inovação, que é um tema hoje tão buscado na aprendizagem. Joia, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, Maíra, o convite, dizer aí que podem me chamar para conversar sobre design, sobre educação, sobre comunicação, que eu vou para qualquer conversa, online, na mesa do bar, na universidade, pode me chamar, porque eu adoro falar sobre esses temas, e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, principalmente com os professores, né? E recentemente eu tenho conversado bastante com os alunos, porque é importante, né? Se a gente está dizendo que design contribui, comunicação contribui com a educação, é importante que os alunos saibam como também. A gente adapta um pouquinho essa linguagem, né, para eles entenderem de uma forma mais acessível, mas é importante conversar com eles também. Nossa, a primeira pergunta já vem com uma rajada, né? Mas vamos lá. Eu sou uma grande defensora da conexão entre design e educação. E aí eu estendo isso mais um pouco para a criatividade, para a comunicação, porque eu sou formada em comunicação social rádio e TV pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse curso nem existe mais assim com esse nome, né? A minha turma foi a última turma que tinha um compilado, assim. Então a gente era rádio, TV e internet. Então a gente via um pouco desse universo da comunicação para rádio, para TV. A gente tinha um pilar muito forte em cinema e estudos do cinema, e tinha outro pilar também muito forte nos estudos da internet, né? Que eu não vou nem falar o ano que é desse curso, né? Porque não vem ao caso, mas a internet ainda não era o que é hoje em dia, mas a gente já estava estudando. Depois esse curso de rádio e TV se separou, né? Aí virou rádio, TV e internet, e que aí entrou a internet, né, tomando tudo de forma mais pesada. Um curso de cinema foi estruturado lá na UFPE, né, mas eu tive a oportunidade de fazer o curso onde eu via tudo isso. Então, foi nesse curso, na Universidade Federal de Pernambuco, que eu comecei a entender como comunicação também contribuía, sabe? Comunicação, criatividade. Desde a adolescência, eu sempre trabalhei com isso. Eu digo trabalhei hoje em dia, porque na época eu não sabia que eu estava trabalhando, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito de fotografar, eu sempre gostei muito de criar. Então, eu tinha uns processos criativos muito estruturados, e esses processos, eles me ajudaram muito na universidade também. Então, são esses os processos que eu acho que tem muito a contribuir para a educação, principalmente quando a gente está falando de inovação na educação. E aí eu friso que inovação não se trata de criar algo original, ou de fazer algo original, né? Se trata de criar algo novo. E esse algo novo, ele pode ser original também, né? Se bem que nesse mundo que a gente está, acho que não tem mais essa possibilidade, não é tão fácil. Mas se você incrementa alguma ideia que já existe, você já está inovando, né? Tem até um estilo de inovação que se chama inovação incremental,
tem a inovação radical e tem a inovação disruptiva, né? São os 3 tipos de inovação aí. Então, você pode inovar acrescentando coisas, remixando coisas, né? E aí, esses fluxos, eles são muito importantes para a educação. Mas não é nem isso que eu acho mais interessante. O que eu acho mais interessante da contribuição do design para a educação é o lance da jornada mesmo, de criação de um projeto e de criação de um produto. E, muito especificamente, a parte do design, do pensamento de design, né, que aí a gente fala muito por aí, que é o design thinking. Eu prefiro falar pensamento de design, porque eu gosto mais de trazer mais para perto da gente. Se a gente tem, né, o termo, por que ficar insistindo nos termos em inglês? Então, acho que pensamento de design é uma boa. E a parte que é mais atrelada ao protótipo, ao teste, à experimentação. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação. Principalmente quando a gente é forçado talvez não seja a palavra, mas a gente é levado a errar, né, e aprender com o erro, porque numa jornada de design, né, de construção de um projeto, de criação de um produto, antes de lançar o projeto para o mundo, a gente cria um protótipo, joga na mão das pessoas para as pessoas testarem, e a nossa função como designer é ficar lá observando para ver onde é que tem buraco para a gente preencher esses buracos e onde foi que a gente falhou para a gente corrigir essas falhas. Então, a gente mostra para os estudantes, para os alunos, que o erro não é uma coisa tão absurda assim, não é uma coisa ruim, não é na verdade, é a partir do erro que a gente aprende. A gente aprende mais errando do que acertando ou achando que está acertando, o que é pior ainda. Então, tem até uma máxima, né, na inovação, que é erre rápido, né, aquela coisa do errar rápido para consertar rápido e para lançar as coisas no mundo de uma forma mais rápida também. Então, essa é uma contribuição que eu acho que é muito importante para o design, do design para a educação. E tem muita gente estudando isso, Maíra, tem muita gente conectando design com a educação. Aqui na Pipa, né, que aí, como você falou, eu sou sócia aqui na Pipa Comunicação, que é uma editora, a gente publica muito livro, né, nessa interseção entre o design e a educação. Então, tem um livro bem legal, que é o livro do Alex e do Paulo. Eu estou até com eles aqui. Essa semana eu falei na Secretaria da Educação de Pernambuco sobre inovação, e aí eu levei os livros, eles estão todos aqui. Então, tem o livro do Paulo e do Alex, que é o Design de Experiência de Aprendizagem, e aí esse é um campo bem interessante, né, que uniu design e educação. Então, como é que você faz um processo de design para criar experiências de aprendizagem diferenciadas, inovadoras, criativas para os seus alunos? Então, os meninos se debruçaram, né, nos estudos de design e de design thinking, de pensamento de design, e escreveram esse livro, que é bem legal. Tem o Design Thinking para Educadores, que foi a Priscila que traduziu da obra publicada pelo Tim Brown, lá da IDEO. Tem o livro da Leila, que é Aprenda, Desaprenda e Reaprenda. Esse aqui é sensacional, não sai da minha mesa, vocês perceberam, né? Ele vai comigo para os eventos e tal. Qual é o grande mérito aqui do livro da Leila? A Leila, além de trazer essas contribuições do design para a educação, ela traçou meio que um histórico do design, né? O que é o design? Como surgiu? De onde veio? Para onde vai? E por que é que ele realmente tem contribuições? Então, é muito interessante, porque a gente tem uma ideia, às vezes, de que design é sobre deixar as coisas bonitas, né? E design não é sobre isso. É também, a parte da estética também está dentro da área do design, mas design é muito mais do que isso. É mais sobre resolver problemas, né, e sobre criar bons produtos e bons projetos para colocar no mundo, pensando sempre nas pessoas, considerando sempre o usuário. Então, esse livro da Leila traz um panorama da história do design, das áreas do design, que é bem interessante. Então, eu recomendo muito. Aí tem o livro do Caio, que esse é mais específico sobre inovação, que é o Guia de Sobrevivência, não sei se você conhece, o Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora. Então, aqui já é uma parte pós, né, da contribuição do design. Depois que você fez um projeto de inovação, depois que você fez um produto, e aí você para e pensa, tá, meu produto está na rua, e agora? O que é que acontece? Como é que eu faço para esse projeto ele ter uma longevidade,
né? Ele fica vários anos na rua, ou o contrário, meu projeto, eu estou achando que ele vai morrer em 6 meses, o que é que eu tenho que fazer? Então, Caio mapeou, né, algumas situações e algumas soluções e montou um guia para quem trabalha com inovação na educação. É bem interessante também. Então, só aí eu já te mostrei 3 livros, né, sobre design, as contribuições do design para a educação. Eu estou até me afastando da câmera, mas é porque eu preciso mostrar essas coisas. Eu estou aqui com um livro recente também, que é o da Daiane Graz, Didática para Todos, que também é nessa pegada. Esse aqui nem é o livro, tá, gente? Vocês estão vendo a boneca do livro. O que é a boneca do livro? É o protótipo do livro. É quando a gente levou para a gráfica para imprimir, localizou todas as falhinhas. Então, eu guardo isso, porque esse é um histórico bem legal. E eu gosto de mostrar nesses momentos de fala, né, sobre os processos de design. Está aqui, ó, um histórico do livro. Parece um livro pronto, mas ele está cheio de questões que a gente mapeou, analisou e melhorou. O livro da Daiane, a Daiane, ela é pedagoga, ela é mestre em educação, e ela é doutora em design. Então, ela saiu da educação, dessa base, né, muito forte teórica dela, e foi para o design para justamente tentar entender que contribuições o design tem para a educação. E aí ela mergulhou nos estudos de design centrado no usuário, que é muito essa pegada também do design thinking, das jornadas e dos fluxos, né, para você colocar um projeto na rua ou um produto na rua. E aí ela também mergulhou no desenho de experiências de aprendizagem. E aí tudo que ela aprendeu, ela condensou nesse livro aqui, para provar, né, para mostrar que didática é para todo mundo. Então, ela fez toda uma jornada, a jornada dos 8-6, né, em como você que quer desenhar uma experiência de aprendizagem para alguém, mesmo sem ser pedagogo, sem ser formado em educação, sem ser professor, como você pode fazer isso de uma forma eficiente a partir do design. Então, ela tem essa jornada aqui, e aí, assim, são essas as tem muito mais contribuição. Eu mostrei para vocês aqui 4 livros só, mas tem muito mais contribuição do design para a educação, principalmente no que diz respeito a essa jornada de criação de um projeto de inovação ou de um produto, mas eu também considero muito as contribuições que a criatividade tem. Então, aqui no Recife, o meu projeto de inovação no Google, né, que eu tenho a certificação do Google Innovator, né, Google Certified Innovator, foi um projeto de inovação para ensinar, entre aspas, aí muitas aspas, porque eu não gosto de dizer que eu ensino nada para ninguém, eu compartilho as minhas descobertas. Compartilhar as suas descobertas é diferente de você querer impor alguma coisa para outra pessoa, né? Então, eu criei um programa para compartilhar tudo que eu aprendi sobre criatividade, design e inovação com os professores. Então, também é baseado nessas jornadas. Tudo isso são projetos de inovação. Os livros também eu considero projetos de inovação, porque são livros diferentes, são livros que a gente chama aqui de artefatos, né? São mais que uma leitura, são livros que têm instrumentos lá dentro, livros que a gente fez para as pessoas riscarem, para as pessoas usarem mesmo como um artefato, que também é uma coisa do design, né? Também é um elemento do design. Então, assim, as contribuições são infinitas e todo dia, posso dizer para você, Maíra, com toda certeza, que todo dia eu enxergo um ponto de conexão e uma contribuição diferente do design para a educação. Isso aí a gente ficaria falando, acho que umas 2 horas direto sobre isso. Carla, é muito interessante essa dinâmica, né? Como 2 áreas que aparentemente elas não se aproximavam, de repente elas casaram, né? Elas estão muito próximas aí, e como você disse, né? Acho que você fez um inventário assim espetacular de como que elas se conversam. E eu vou aproveitar esse momento, gente, para dizer que a Daiane, ela vai vir aqui também falar um pouquinho, viu, sobre o projeto dela, sobre o livro, e também sobre essa experiência que ela tem de casar aí, educação e design. Né? Mas eu queria aproveitar, Carla, até para a gente trazer, né, ainda outras perspectivas sobre o tema. Quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente entende que a informação visual
ela entrou com tudo, né? Então, a gente tem um mundo inundado aí pelas facilitações visual. O que eu queria saber é como que essa facilitação e também a pesquisa iconográfica, elas se tornam duas ferramentas que são cruciais para enriquecer a compreensão e, com certeza, né, à medida que elas enriquecem, como que elas promovem uma conexão mais profunda com o conhecimento. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder para você. Eu comecei os meus estudos em design, lembra, eu sou formada em comunicação, né? Rádio e televisão, e internet, tal, cinema, essas coisas. E depois eu fui automaticamente para os estudos do design gráfico. Porque eu sempre mexi com imagem. Desde criança, eu fotografo. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por fotografia, estudo muito fotografia, também faço muita fotografia. Hoje em dia, acho que faço pouco, queria fazer mais, mas você sentado dentro do escritório, né, produzindo os projetos, aí você fica meio difícil de você ir para a rua e sair para fotografar. Eu gosto muito de fotografar a rua. Mas eu sempre fotografei. Comecei a fotografar, acho que com 9, 10 anos, quando meu pai comprou uma câmera fotográfica lá para casa e nunca mais parei. Outra coisa que eu faço muito, eu sempre fui apaixonada por colagem. Então, sabe aquela menina que pega, recorta as revistas, compra 2 revistas, recorta, aí cola a porta do quarto inteira, faz uma colagem, a mãe fica louca. Sou eu sou essa pessoa. Tem aquelas agendas com aquelas colagens, né? Vai o evento que viveu no dia, pronto, eu sou essa pessoa, sempre fiz muito isso, continuo fazendo hoje em dia mais no digital, né? Porque facilitou muito o Photoshop, os aplicativos, essas coisas. E aí, eu mexo com essa criatividade casada com imagem desde muito cedo. Só que eu não tinha muita base teórica do que era isso, né? O que é que significava isso? Que isso era uma forma de comunicar também, né? Isso era uma forma de você passar uma mensagem através de uma imagem, né? Tem até o ditado aí que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que as duas coisas juntas valem mais, mas, enfim, tem o ditado, né? Eu acho que você casar o texto verbal com o não verbal é o perfeito para você conseguir comunicar direito a sua mensagem para as pessoas. E aí, com os estudos do design gráfico, né, e depois eu fui estudar outras coisas, como, por exemplo, letramento midiático, né, media literacy, ou o que a gente tá chamando hoje aqui no Brasil de educação midiática. Então, e estudei também muito pensamento visual. Aí você começa a entender que produzir imagens é mais, né, do que você juntar elementos. Então, eu juntava elementos na colagem, ficava tudo muito bonito. Mas, no fundo, eu queria passar uma mensagem, tinha alguma coisa ali. E aí eu acho que para a educação, e esse é o ponto primordial, né? E a educação midiática trata muito isso. Para você produzir imagem, para você fazer imagem, né? Você está construindo uma mensagem. Tem muito pensamento crítico envolvido, tem muito pensamento visual, tem muitas habilidades que você estimula quando você está. Eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para você, mas eu vou tentar olhar para a câmera, né, para falar com as pessoas. Essa coisa de você trabalhar com imagem, né, tem muita habilidade envolvida. Então, está aí um ponto importante, né, dos estudos da imagem, né, da pesquisa iconográfica, né, que são habilidades que você tem que construir para passar uma mensagem baseada no teu pensamento crítico. Então, eu gosto muito de falar sobre os memes, por exemplo. E aí, uma contribuição legal para a educação. Você só vai entender isso quando você passar a fazer, né, e você tiver a figura, né, de um mentor, de um professor, que vai te dizer o que é que está, quais os movimentos, né, cognitivos que estão acontecendo ali. Então, assim, todo mundo faz, meme, que é essa linguagem boba, né, essa coisa muito simples, muito simplória, muito pobre, tal. Senta no computador ou na tua agenda, sei lá, no teu caderno, e tenta fazer um meme sobre alguma coisa.
para você ver. A primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai travar. Porque não se faz um meme assim. Um meme, ele vem de uma bagagem, vem de um repertório, vem de uma mensagem que você quer passar. Geralmente é um pensamento crítico muito complexo que está ali, assim como são as charges, né, hoje em dia. E essa é uma pergunta que eu recebo muito, tá, Maíra? Essa semana mesmo me perguntaram isso, que é qual é a diferença entre a charge e o meme? E aí eu sempre digo, olha, em termos cognitivos, não há muita diferença, porque ambos são exercício de pensamento crítico, né? É uma mensagem crítica, que a charge, às vezes, também tem o objetivo de fazer rir, mas não sempre. O meme sempre tem. Então, talvez essa seja a principal diferença. Uma das principais diferenças. A outra principal diferença é que a charge tem um compromisso com a estética, tem um certo compromisso com o traço, com a ilustração, e o meme não. O meme, ele nasceu na internet. Ele é feito da mão grande. Eu vou pegar o Homer Simpson ali, eu vou colocar ele assim. E isso é o que é o grande poder do meme. Ele não tem esse compromisso grande com a estética. Ele tem mais o compromisso com o remix, com a mensagem e com o objetivo de fazer rir. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui são pensamentos e são teorias que estão relacionadas à produção de imagem. E hoje em dia, a internet... Hoje em dia tem mídia, vamos falar sobre mídia, né? Imagem é um tipo de mídia. E a gente está bombardeado com essas mídias o tempo todo. Então, é muito importante que a gente entenda esse cenário, que a gente está incluído, porque às vezes a gente está lá dentro tão alienado, tão no flow, que a gente não reflete sobre isso. E aí é por isso que eu acho tão importante também, por isso que eu entrei na comunidade de educação midiática, assim, sem pensar duas vezes, porque é comunicação, é a minha base de formação. Então, é muito importante você levar essa discussão também para dentro da sala de aula e dizer, olha, não se trata só de uma mensagem simples, não é só um meme para fazer rir, você tem que estimular o pensamento crítico. De onde veio esse meme? Quem são essas pessoas? Eu posso fazer isso? Eu posso usar? Ou, sei lá, às vezes a gente vê muito meme com bullying, né? Tem vários casos, inclusive pessoas que processaram e ganharam, com razão, né? Essa questão do meme. Então, tudo isso são discussões e são formas de pensar que estão atreladas a essa coisa da imagem e que a gente precisa discutir. E aí, na tua pergunta, tem a parte da pesquisa iconográfica, que é basicamente o meu trabalho diário aqui na Pipa, né, para fazer os produtos, os projetos, os cursos e os livros. Tem discussões ainda além na pesquisa iconográfica, porque quando você está na função de um pesquisador iconográfico, e aí eu acho que é muito interessante você colocar as crianças, por exemplo, nessa função, para elas entenderem como é que a banda toca, a gente está de frente a todos os tipos de viés possíveis quando a gente está na função de um pesquisador iconográfico, porque você vai usar banco de imagem, que aí você começa a ver que o banco de imagem é preconceituoso em todos os aspectos, é racista, é homofóbico, é tudo. O banco de imagem é tudo. E agora a gente tem a danada da inteligência artificial, que deixou essa situação ainda mais grave. Então, são questões que precisam ir para dentro da sala de aula. Eu acho que tem formas da gente ser criativo nessas abordagens e tem muito a contribuir para a educação, para a formação dessas crianças, dessas gerações, né, que estão chegando agora e que a gente precisa discutir. Um exemplo que eu vou te dar foi o material que a gente fez para Semana de Mídia, a Semana de Educação Midiática, que o governo fez esse ano, né, que já foi uma vitória a gente ter uma Semana de Educação Midiática mobilizando profissionais de todo o Brasil. Então, eu fiz um projeto bem simples, que basicamente são algumas imagens de inteligência artificial, geradas por inteligência artificial, que eu decidi misturar coisas levemente impossíveis, que eu chamei imagens levemente impossíveis, que era, por exemplo, uma girafa, que ela tinha o corpo de girafa, mas a cara dela era meio como se fosse um camelo.
E aí eu chamei ela Girafa Camelo. Só que eu fiz de uma forma, com o auxílio da inteligência artificial, que quando você bate o olho numa leitura rápida, você não consegue perceber tanto assim o que é que está errado ali. E era justamente esse o meu objetivo, fazer uma imagem, fazer um projeto que fosse para as crianças, porque é difícil discutir essas questões de imagem, de letramento midiático, de educação midiática com as crianças muito pequenas. Então, qual era o objetivo? Mostrar essa imagem e perguntar às crianças o que é que vocês estão vendo de errado aqui? O que é que tem de errado nessa imagem? Porque aí eu estimulava elas a ler essa imagem mais de uma vez, que é uma coisa que a gente precisa estimular, não só nas crianças, como nos adultos, né? Porque quem não caiu na imagem do Papa lá com o casaco fashion, né? Só essa pessoa que não caiu que pode criticar, porque todo mundo caiu, eu caí, né? Porque o meu viés de confirmação queria muito um Papa descolado. Então, eu fiz, que massa, esse Papa é muito descolado mesmo, e eu nem li uma segunda vez para tentar descobrir que aquilo foi criado por uma inteligência artificial. E aí, o objetivo era que as crianças fossem desafiadas, identificassem o que era que estava errado ali, e aí o professor discutisse de onde veio aquela imagem, como aquela imagem foi gerada e como é fácil gerar esse tipo de imagem hoje em dia com inteligência artificial. Então, você leva todas essas discussões para dentro da sala de aula a partir de uma imagem gerada com inteligência artificial super simples, que é, né, imagem, facilitação visual, pesquisa iconográfica também, né, e mais essa pitada de criatividade aí para você gerar uma imagem assim. E daí para frente o céu é o limite. Então, eu sou uma defensora de imagens, faço imagem todo dia, e eu acho que imagem tem muito a contribuir também com a educação. E tudo isso é design e comunicação, né? Tudo isso está dentro dessas duas grandes áreas que são as minhas áreas de formação de base. Carla, eu queria até te dizer, né, porque tem um ponto na sua fala, assim, que ele é espetacular, que muitas vezes nós temos professores que já estão inundados, né, já estão imersos aí nesse mundo, mas acho que não tem essa clareza que, óbvio, né, você fala do lugar do profissional da comunicação, do profissional do design, mas o professor também entender que quando você traz esses pontos de vista, eles acabam agregando para a prática dele dentro da sala de aula, porque ele também vai compreender melhor, né, da onde chega todos esses assuntos, da onde que vem todo esse questionamento quando a gente discute, por exemplo, uma imagem, né, eu conheço muitos professores que eles não têm clareza e eles me perguntam mesmo, mas é realmente importante a gente discutir isso? Tem sentido levar isso para a sala de aula? E acho que a sua fala vem confirmar, para a nossa audiência, né, para o pessoal que assiste a gente, qual que é a grande camada de reflexão que a gente pode trazer quando a gente está falando, né, de dois temas que aparentemente eles estão distantes, mas eles fazem parte da vida, né, eu não diria só da escola porque é da vida, né, a gente está inundado nisso pela vida. Tem mídia em tudo, Maíra. Tem mídia em tudo. E isso é uma coisa bem legal que o Educamídia, que o programa Educamídia aqui no Brasil trata, né, o tempo todo. Tem mídia em todo lugar. Se a gente está aqui, né, fazendo a live, fazendo a live não, a gravação, né, do podcast. Se você baixar a sua cabeça, aqui na minha frente eu tenho um teclado. No meu teclado tem uma marca gigantesca. Marca é mídia. Não vamos falar sobre a marca, né, porque a marca não está nos patrocinando. Poderia, mas não está nos patrocinando. Aqui na minha roupa tem uma etiqueta. Essa etiqueta é mídia. Tudo é mídia. Então, é importante que a gente saiba. Eu falo muito das crianças, mas é importante a educação midiática para os adultos também, porque a gente esquece dessas coisas. A gente esquece que a nossa roupa, a nossa camiseta é uma mídia, está passando uma mensagem. Que tipo de mensagem é essa? A gente esquece de refletir. É normal também, é natural, porque a gente, quando está enfiado no meio de muita informação, a tendência é a gente se alienar mesmo. É normal. Mas é importante a gente trazer essas discussões, principalmente para dentro da sala de aula, para que a gente exercite essa forma de pensar mais crítica, né? E a gente construa, estimule a consciência, né? Uma consciência sobre esse lugar que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem hoje, principalmente, nem tanto quanto leitor. Quanto leitor é muito importante, porque a gente lê muito rápido e tá muito doida a coisa.
mas como produtor de mídia, né? Porque a gente tem um celular hoje em dia, vários computadores, e a gente está produzindo essas mensagens. Então, a gente precisa entender o que é isso, o que é que a gente está produzindo, por quê, para quem. Então, todas essas discussões, elas vêm a partir de mídia. E aí, como no meu caso eu trabalho com imagem, tanto imagem estática como imagem em movimento, eu estou em contato com isso o tempo todo. Então, eu sei o que é que acontece por trás. As intenções. A gente fala muito, né, em educação de intencionalidade pedagógica. A intencionalidade da experiência de aprendizagem, do objeto de aprendizagem, do livro. Isso acontece também com as imagens, com os vídeos. Qual é a intenção por trás daquele vídeo? Qual é a intenção por trás daquela imagem, daquela colagem? Faço muita colagem para ilustrar os livros. Todas elas estão cheias de intenções. Hoje mesmo eu postei no LinkedIn uma colagem do livro, do Poemário da Fronteira. Ele está aqui também, não vou pegar não, daqui a pouco eu pego. Que é um livro sobre a região da fronteira, sobre o que tem na região da Tríplice Fronteira, lá que é Brasil, Argentina e Paraguai. Então, fala sobre vivências, sabores, as comidas, as memórias afetivas, tal. Então, eu postei no LinkedIn uma colagem que eu fiz sobre os sabores, sobre as comidas que se vendem na fronteira, né? E que as autoras tinham essas memórias da infância. Então, era uma menina sentada na frente de um prato. Esse prato tinha elementos da cultura lá da região, né, do Paraguai, da Argentina, tinha os tecidos, né, dos nandutis, que são uns elementos de bordado da região. Então, tudo isso tem uma intenção. Eu tive uma intenção, né? Aí tinha um coração, que ela estava sentada olhando para cima, que é para representar o afeto. Então, tudo isso são as intenções que tem numa simples colagem, uma só, de um livro que é todo ilustrado. Imagina o mundo, né? Com todas essas mídias que estão por aí. Então, isso é muito importante conversar sobre isso e levar para dentro da escola. Cara, olha, maravilhoso. Você deu uma aula aqui, ó, o coração tá cheio com a sua aula. Eu queria finalizar, eu acho até que você já respondeu um pouco dessa pergunta, né? Mas o que eu queria saber a gente está em tempos aí de inteligência artificial e a gente chama de generativa, né? Uhum. Essas que geram aí também informações, também mídia aí para a gente, né? Você já falou um pouquinho dessa perspectiva de como que a gente pode fundir a criatividade e as IAs, né? Para a gente trazer outras perspectivas aí para a educação. Você acha que tem mais camadas que você pode trazer sobre essas experiências de aprendizagem e como que elas vão inovar de fato aí a sala de aula? Olha, tem tanta camada nessa coisa de inteligência artificial que eu não sei nem por onde começar. Mas uma coisa que eu converso muito aqui no escritório com o Guto é que eu acho que os professores e a gente que está na todo mundo, na verdade, né? Porque tem pouca gente, vamos ser bem sinceros aqui, tem pouca gente com tempo suficiente para ir estudar e ler tudo que está acontecendo e tudo que está sendo lançado sobre inteligência artificial hoje em dia, né? Que a gente vai colocar nessa bolha da inteligência artificial generativa, porque é a que está dominando hoje em dia. Tem pouca gente com tempo. Eu estou estudando isso desde novembro do ano passado. Meu objetivo é esse mesmo, ajudar os professores, porque eu trabalho com os professores, e eu sei que eles não vão ter tempo de estudar e de ter contato com tudo isso. Mas eu tenho batido sempre na mesma tecla. É muito importante reservar algum tempinho para entender como essa danada funciona. E aí entender realmente o que é machine learning, o que é rede neural artificial. Porque é só você entendendo como essa coisa funciona, e hoje em dia tem muito curso legal, online, gratuito, o Google tem, a Microsoft tem, a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, também tem. Isso só os três maiores, mas tem uma série de outras empresas e instituições. No Coursera tem muita coisa, explicando tintim por tintim. Quando você entende isso, aí eu fui atrás estudar desde novembro do ano passado, aí a minha ficha caiu.
Então é assim. Então isso não é criatividade. Isso não é design. Isso é um recurso, uma forma de assistência que pode me ajudar, sim, mas precisa de mim. Precisa da minha cabeça pensando ali, precisa também das minhas ideias, apesar de o ChatGPT, se você pedir para ele gerar uma lista de ideias, ele gera para você. Mas precisa de uma ideia inicial, que foi a minha. Então, assim, é importante você conhecer isso para você entender que alguns conceitos que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, o conceito de autoria, né? Vai dar uma bagunçada nisso, mas é importante você saber por que é que vai dar. E você só vai entender por que é que vai dar quando você sabe como é que esses algoritmos e esses códigos funcionam. Aí você entende, tá bagunçado por conta disso. Isso aí seria assunto para outra conversa. Eu tenho até uma fala sobre inteligência artificial que está no YouTube. Bota meu nome lá no YouTube, Carla Vidal com K, que tem umas conferências que eu participei de alguns eventos online, e aí tem uma fala, geralmente é o que eu desaprendi stalkeando a inteligência artificial, ou a IA erra, mas também acerta. Que é que eu não quero ser também só crítica, porque eu uso IA todo dia, e aí eu já até falei um exemplo aqui com vocês sobre as imagens levemente impossíveis, né, que é uma forma de levar a educação midiática para as crianças e para a escola, e funciona, ela é muito legal para isso, mas tem outras questões que também não adianta a gente ficar passando pano e dizer, que lindo, maravilhoso, porque não é bem assim. Então, acho que tem muita coisa para contribuir, mas também tem muita coisa que atrapalha, tem muitas narrativas envolvidas, e aí uma coisa que eu gosto de frisar também é que cuidado com essa coisa de que vai substituir o seu trabalho. Isso me parece mais um discurso assim muito empenhado para que a gente acredite, né? Que a gente vai ser substituído mesmo. Um projeto, digamos assim, está em curso mesmo, mas a gente precisa lembrar que quem é que faz os códigos da inteligência artificial? Somos nós, somos os humanos. Né? E a criatividade em si, ela ainda está muito atrelada a isso, porque a inteligência artificial, ela mapeia de uma forma muito mais rápida do que a gente, claro, né? Porque é um algoritmo. Mas a questão da alma da coisa criada, e aí eu vou falar mais sobre arte, né? Porque é onde eu estou mais ligada, a questão do que Walter Benjamin fala de aura da obra de arte, a inteligência artificial não faz ainda. Tem uma galera aí que acredita que ela vai fazer quando ela estiver pensando mais do que nós. Tem gente que acredita nisso. Eu sou bem cética ainda, não estou acreditando muito nisso, mas se acontecer, né, eu também mudo o pensamento muito rápido também, porque eu sou designer, né? Então, assim, eu preciso ver algumas coisas, mas eu também não tenho resistência à mudança. Mas eu acho que é isso aí, ela está aí, a gente precisa conhecer, e quando eu digo conhecer, fuçar as ferramentas? Mas é entender os processos por trás daquilo que ela está me entregando. Por exemplo, eu estou estudando hoje eu li, né, sobre isso, e me senti super culpada, inclusive, porque eu estava lendo sobre a geração, o gasto de energia mesmo, energia como a elétrica, a emissão de carbono, essas coisas todas, né, que a gente tem que se preocupar muito hoje em dia. O gasto de energia para você gerar uma imagem com inteligência artificial é o mesmo custo de dar uma carga no celular. E aí, eu que estou estudando há um ano, eu falei, gente, eu já consumi muita energia, porque a inteligência artificial não vai resolver de primeira, nem sempre, né? Quem já gerou, tá aí, vai concordar comigo. Você gera, ela vai fazer aquela loucura dela com 3 mãos, 3 pernas, até você refinar o seu prompt e você gera várias e várias vezes. Então, o consumo de você gerar, o consumo em servidor, né? É uma carga num celular. Isso é só um elemento que eu vou trazer para vocês. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa trazer para a pauta,
conversar, e eu acredito que a gente só vai conseguir avançar com isso quando a gente começar a fazer essas discussões em comunidade mesmo. Todo mundo junto, como a gente está conversando aqui, isso vai para mais pessoas, nos eventos, nas universidades, nas comunidades de aprendizagem, em vários outros espaços, nos programas como o Educamídia, como os programas do Google, da Microsoft. Então, a gente precisa discutir e precisa trazer todo tipo de mente, o mais diverso possível, as mais diversas possíveis para a gente discutir, e vai ter que passar por regulamentação e essas coisas todas. Agora, tem a sua contribuição? Tem. Mas a gente tem que estar com todas essas ressalvas aí, né? Mas o mundo está realmente em transição, num processo de mudança, e nós somos a geração, né, que eu não sei se isso é bom ou ruim, a gente aqui vai sofrer nesse meio do processo de transição, mas também a gente vai aprender, né? Porque a gente é a geração da transição. Então, isso é bom para a gente, é bom para o cérebro da gente, também para as mentes. Carla, olha, sensacional, assim, desde da informação, né, que vai acrescentar mais ferramentas aí no nosso dia a dia para falar dessa discussão, até, obviamente, né, a reflexão ponderada, sensível, né, e sábia que você trouxe aqui para o nosso programa. Eu quero te agradecer, dizer que o espaço está aberto, gente, a gente vai querer que ela volte para a gente continuar essa discussão, não vai ter jeito, né, porque só um pouquinho de tempo. Volte sim, eu vou chamar para voltar para a gente continuar. Quero agradecer vocês, né, obrigada pela presença, pela audiência aí do Conversa de Classe, e a gente se vê no próximo programa. Obrigadão.